Fala pessoal, tudo bom? Eu acho que eu consegui, né, gravar. Hoje a gente conseguiu gravar aí com a Camila, tá? Mais uma vez, desculpa aí, minha cara tá toda estourada aí, passando os cremes, mas tá difícil. Isso é por conta da quimioterapia, isso acontece de vez em quando, ainda mais quando o tempo esfria, tá? Então, pode ser que o vídeo fique aparecendo, eu não sei se eu vou conseguir cortar, tá? A barra de ferramentas do Windows, mas é porque a gente estava fazendo via WhatsApp, né? Que ela tá no Rio, eu tô em Juiz de Fora. Tá? É, grátis foi a única ferramenta que eu consegui. Enfim, tá? A gente vai ver se consegue editar o vídeo, ver se no final do vídeo eu consigo fazer para o senhor Haroldo, né? Colocar foto dos carros. Né? Haroldo é um parceirão, Haroldo acompanha a gente aí também no canal. Além de tudo, é um amigão. Vamos ver se a gente consegue fazer isso para deixar ele alegre, tá bom? Um abraço para todo mundo, fiquem em paz, um ótimo domingo. Se eu não conseguir finalizar, vocês vão ver esse vídeo amanhã, tá bom? Um abraço. Bom dia, pessoal. Só confirmar se eu estou gravando aqui. Estou gravando. Bom, finalmente vamos conseguir falar com a Camila, né? A gente ia tentar fazer esse vídeo na quinta-feira, né? Mas só que não deu certo, porque não estava saindo o meu áudio. Eu descobri o que que era depois. Agora está saindo o meu áudio, graças a Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação infantil, tá? A Camila, ela é formada em nutrição, ela tem pós-graduação na área infantil, ela vai explicar melhor, tá? Também dá aula de inglês também, tá? Ela é formada em inglês também. E vamos, sem mais delongas, vamos ao vídeo mesmo. Vamos deixar a Camila se apresentar um pouco. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, pessoal. Vou me apresentar aqui um pouquinho, tá bom? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista, sou pós-graduada na área de materno-infantil, tenho capacitação em alimentos funcionais e em seletividade alimentar também. Beleza. Camila, como a gente tinha falado da outra vez, a questão de quando a gente pode começar a introduzir o alimento para as crianças. Então, a alimentação, né, a introdução alimentar, ela deve acontecer por volta dos 6 meses, mas tem que estar junto dos sinais de prontidão. Então, precisa verificar se o bebê ele já consegue sustentar a própria cabeça, né? Se você consegue, com apoio, fazer ele sentar, se ele já tem interesse na comida, e assim começa a introdução alimentar. Antes da introdução alimentar, não precisa dar nada para o bebê, apenas o leite materno, nem água, nem fórmula. Não existe isso de que o leite da mãe é fraco, tá bom? O leite da mãe, ele vai tirar todas as vitaminas, todos os nutrientes da mãe, se ela não tiver nutrientes suficiente. Mas o leite, ele sempre vai estar vitaminado, a não ser que tenha alguma patologia realmente que precise fazer cortar o leite materno, mas fora isso, o leite materno ele tem a quantidade exata do que o bebê precisa. Então, a partir dos 6 meses que deve começar a introdução alimentar. Entendi. Bom, só pedir desculpa aí, passou uma ambulância aqui, não tem como, né? Infelizmente, então vai sair no áudio aí. Mas espero que a pessoa esteja bem. É, Como a gente tinha falado, né, da outra vez, acaba que eu sei um pouco, né, do que te perguntar, um pouco mais do que te perguntar. Você tinha comentado a questão de não bater os alimentos, né, que antigamente tinha essa coisa de, não, tem que bater para fazer uma papinha para a criança poder comer, que senão ela não come. Podia explicar um pouquinho sobre isso para a gente também? Com certeza. Bom, a introdução alimentar, ela deve começar sempre com um pouco mais de textura. Diferente do que a gente, né, aprendeu antigamente, que tinha que bater tudo junto, né, fazer a papinha fortificada, bater cozinhar a beterraba junto no feijão para fortificar, isso é tudo mito, tá bom? Na verdade, quanto mais você apresentar o alimento para aquela criança, melhor.
Então, deixa ela amassar, botar a mão, é uma coisa nova para ela. A gente já conhece, mas ela não. Então, para ela é tudo novo. Então, é o ideal que a criança ela tenha esse contato com a comida, que ela pegue, que ela cheire, que ela amasse, que ela, né, faz uma lambança mesmo, mas faz parte do processo. E aí ela vai se interessar a comer. E não precisa ficar preocupado se a criança vai engasgar ou não. Na verdade, esses pedaços são importantes, né? Claro que não vai dar um pedaço muito grande para a criança, tem que ir acompanhando junto com o crescimento, mas sempre deixar um pedaço até para fortificar essa musculatura da mandíbula, ela ir treinando essa mastigação. Os alimentos que não devem ser introduzidos de início são alimentos que são escorregadios, então a uva, por exemplo, o ovo de codorna, né, o ovo cozido de modo geral. Então, quando for introduzir, aguardar um pouco para introduzir e cortar em 4, que aí ele não vai ficar tão escorregadio para não ter risco da criança engasgar. E alguns outros alimentos também que devem esperar um tempo para introduzir é o leite de vaca, amendoim, noz, né, as oleaginosas de modo geral, camarão, que é para ser introduzido antes de 2 anos de idade, ok? Mas próximo dessa idade, só que também de prontidão, porque são alimentos com uma probabilidade maior das crianças terem alergia. Tá. Uma coisa que a gente comentou também, quando a criança é ruim para comer, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a criança está aí só perto de 2 anos, coisa e tal, e não come quase nada. Tem alguma dica que os pais podem usar? Sim, quando a criança já está um pouco mais velha, assim, o interessante é sempre que a refeição da família seja a mesma da criança, porque a criança ela vai se interessar no que está no seu prato, né? Ela vai querer aquilo, e sendo a mesma comida, né? Não é justo você colocar ali um brócolis com um, um ovo cozido para criança e para você batata frita e um filé de frango frito. Então, ela vai se interessar pelo que está no prato da outra pessoa. Então, tendo a mesma refeição, a família toda, melhor. E também você pode estar negociando ali com aquela criança, se ela for um pouco mais velha, de, vamos descobrir o que é isso aqui, vamos ver se você adivinha, e vendar a criança para ela poder experimentar. E quando ela pergunta, o que é isso aqui? Ela não quer saber o que é aquilo, ela só quer dizer que aquilo ela não gosta. Pode ser qualquer coisa, ela vai falar só que ela não gosta. Então, começa a negociar com aquela criança, fala, vamos ver se você acerta, prove e me fala o que você acha que é, olha que gostoso, nossa, isso daqui você vai adorar. Então, já estimula a criança ao pensamento positivo, à descoberta, e isso vai despertar o interesse nas crianças. Então, outra coisa também que é muito interessante é fazer o mesmo alimento com combinações diferentes e em formatos diferentes. Então, se você apresentou aquele alimento, uma cenoura, por exemplo, você apresentou ela crua ralada, da próxima vez você vai colocar ela cozida em cubinhos, da próxima vez você vai colocar ela refogada junto com o frango, mais tirinhas. Então, diversas formas, com diversas combinações diferentes, ok? E a criança ela tem que negar aquele alimento mais de 3 vezes para ela, de fato, não gostar. Claro que você não vai fazer isso um dia seguido do outro, tem que ser um tempo espaçado, né? Para ela ir acostumando com os novos alimentos. O nosso corpo, de modo geral, assim como o nosso paladar, é muito adaptável. Isso tanto de criança quanto de adulto. Você chegou a comentar até quando a criança é um pouco mais velha, né? De fazer a brincadeira do vendar e experimentar o alimento, né? Sim, sim, exatamente. Que aí venda a criança e aí fica desperta. Ele é uma brincadeira, é um momento interessante, né? Porque a criança ela tem que ter um contato positivo com a comida. Não pode ser aquele negócio de você tem que comer isso daqui, porque isso aqui faz bem. Ela não tá nem aí se aquilo ali faz bem, né? Você tem que chamar atenção de outras formas. Olha essa beterraba, olha a cor dessa beterraba, que linda! Vamos cheirar a beterraba, vamos ver como é que é a textura dela. Então, desperta a curiosidade de outra forma e não coloca aquilo como obrigação.
até porque como obrigação ninguém gosta de nada. Quando bota que é obrigação, pode ser a melhor coisa do mundo, que fica pesado. E uma coisa que eu esqueci de falar quando você perguntou sobre a papinha batida, a questão da papinha batida é que a gente mistura, então fica só com um sabor, uma textura, um cheiro, e quando está em alimentos separados, ela vai conhecer o sabor de cada alimento, ela vai conhecer texturas diferentes, cheiros diferentes, e é isso que a gente quer, porque senão quando tiver um adulto, vai ter um problema maior com a alimentação, não vai querer comer certas coisas, porque comeu tudo batido, não sentiu gosto de nada. Então a gente pode dizer até que a questão alimentar seria tipo o tal do banquete de Babel, né? Que a criança ela tem que só de olhar aquilo ali dá a vontade dela comer, né? Sim, Uma tem que apresentação despertar a legal. curiosidade. Sim, as crianças, né, geralmente assim, criança bem menorzinha, assim, mais bebê, perto ali da introdução alimentar, elas já têm a curiosidade de botar tudo na boca. Então, um controle, um papel, elas querem botar, principalmente quando é algo colorido. E os alimentos, né, as frutas, os legumes, eles já têm a coloração natural dele. Então, isso vai naturalmente despertar o interesse das crianças. E os alimentos industrializados, eles devem ser, assim, introduzidos o mais tarde possível. Quanto mais puder enrolar, melhor. A criança não vai aguar. Ela não vai ter vontade daquilo que ela não conhece. Então, se você não apresentou chocolate, ela não vai ter vontade de comer chocolate, porque ela não conhece. E os alimentos industrializados, de modo geral, até mesmo a papinha industrializada, ela contém muito sódio, muito açúcar, muito conservante para ter uma maior duração na prateleira. Então, ela possui um sabor muito mais em destaque do que os alimentos in natura, naturalmente despertando um maior interesse nas pessoas de modo geral, não só nas crianças. Então, por isso que deve ser introduzido o mais tarde possível, porque a tendência é quando você introduz algo industrializado com sabor muito forte, ela descarta o interesse dos alimentos in natura. Entendi. Bom, Camila, te agradeço, tá, pela boa vontade aí no domingão, tá conversando com a gente. Eu vou deixar, né, os seus contatos e se alguém me fizer alguma pergunta, alguma coisa, de repente eu te mando, você grava, porque agora a gente vai começar a editar os vídeos, aí dá para você gravar particularmente, né, a hora que der para você separado, e eu coloco no vídeo, tá bom? Muito Ok, então. obrigado, um ótimo domingo para você e a gente volta a se falar aí, ok? Tá certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom dia, pessoal. Só confirmar se eu estou gravando aqui. Estou gravando. Bom, finalmente vamos conseguir falar com a Camila, né? A gente ia tentar fazer esse vídeo na quinta-feira, né? Mas só que não deu certo, porque não estava saindo o meu áudio. Eu descobri o que era depois. Agora está saindo o meu áudio, graças a Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação infantil, tá? A Camila, ela é formada em nutrição, ela tem pós-graduação na área infantil, ela vai explicar melhor, tá? Também dá aula de inglês também, tá? Ela é formada em inglês também. E vamos, sem mais delongas, vamos ao vídeo mesmo. Vamos deixar a Camila se apresentar um pouco. Bom dia, Camila, tudo bom? Bom dia, pessoal. Vou me apresentar aqui um pouquinho, tá bom? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista, sou pós-graduada na área de materno-infantil, tenho capacitação em alimentos funcionais e em seletividade alimentar também. Beleza. Camila, como a gente tinha falado da outra vez, a questão de quando a gente pode começar a introduzir o alimento para as crianças. Então, a alimentação, né, a introdução alimentar, ela deve acontecer por volta dos 6 meses, mas tem que estar junto dos sinais de prontidão. Então, precisa verificar se o bebê ele já consegue sustentar a própria cabeça, né, se você consegue, com apoio, fazer ele sentar, se ele já tem interesse na comida, e assim começa a introdução alimentar. Antes da introdução alimentar,
não precisa dar nada para o bebê, apenas o leite materno, nem água, nem fórmula. Não existe isso de que o leite da mãe é fraco, tá bom? O leite da mãe, ele vai tirar todas as vitaminas, todos os nutrientes da mãe, se ela não tiver nutrientes suficientes. Mas o leite, ele sempre vai estar vitaminado, a não ser que tenha alguma patologia realmente que precise fazer cortar o leite materno, mas fora isso, o leite materno ele tem a quantidade exata do que o bebê precisa. Então, a partir dos 6 meses que deve começar a introdução alimentar. Entendi. Bom, só pedir desculpa aí, passou uma ambulância aqui, não tem como, né? Infelizmente, então vai sair no áudio aí, mas espero que a pessoa esteja bem. Como a gente tinha falado, né, da outra vez, acaba que eu sei um pouco, né, do que te perguntar, um pouco mais do que te perguntar. Você tinha comentado a questão de não bater os alimentos, né, que antigamente tinha essa coisa de, não, tem que bater para fazer uma papinha para a criança poder comer, que senão ela não come. Podia explicar um pouquinho sobre isso para a gente também? Com certeza. Bom, a introdução alimentar, ela deve começar sempre com um pouco mais de textura. Diferente do que a gente, né, aprendeu antigamente, que tinha que bater tudo junto, né, fazer a papinha fortificada, cozinhar a beterraba junto no feijão para fortificar, isso é tudo mito, tá bom? Na verdade, quanto mais você apresentar o alimento para aquela criança, melhor. Então, deixa ela amassar, botar a mão, é uma coisa nova para ela. A gente já conhece, mas ela não. Então, para ela é tudo novo. Então, é o ideal que a criança ela tenha esse contato com a comida, que ela pegue, que ela cheire, que ela amasse, que ela, né, faz uma lambança mesmo, mas faz parte do processo. E aí ela vai se interessar a comer. E não precisa ficar preocupado se a criança vai engasgar ou não. Na verdade, esses pedaços são importantes, né? Claro que não vai dar um pedaço muito grande para a criança, tem que ir acompanhando junto com o crescimento, mas sempre deixar um pedaço até para fortificar essa musculatura da mandíbula, ela ir treinando essa mastigação. Os alimentos que não devem ser introduzidos de início são alimentos que são escorregadios, então a uva, por exemplo, o ovo de codorna, né, o ovo cozido de modo geral. Então, quando for introduzir, aguardar um pouco para introduzir e cortar em 4, que aí ele não vai ficar tão escorregadio para não ter risco da criança engasgar. E alguns outros alimentos também que devem esperar um tempo para introduzir é o leite de vaca, amendoim, noz, né, as oleaginosas de modo geral, camarão, que é para ser introduzido antes de 2 anos de idade, ok? Mas próximo dessa idade, só que também de prontidão, porque são alimentos com uma probabilidade maior das crianças terem alergia. Tá. Uma coisa que a gente comentou também, quando a criança é ruim para comer, né? Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a criança está aí só perto de 2 anos, coisa e tal, e não come quase nada. Tem alguma dica que os pais podem usar? Sim, quando a criança já está um pouco mais velha, assim, o interessante é sempre que a refeição da família seja a mesma da criança, porque a criança ela vai se interessar no que está no seu prato, né? Ela vai querer aquilo, e sendo a mesma comida, né? Não é justo você colocar ali um brócolis com um ovo cozido para criança e para você batata frita e um filé de frango frito. Então, ela vai se interessar pelo que está no prato da outra pessoa. Então, tendo a mesma refeição, a família toda, melhor. E também você pode estar negociando ali com aquela criança, se ela for um pouco mais velha, de, vamos descobrir o que é isso aqui, vamos ver se você adivinha, e vendar a criança para ela poder experimentar. E quando ela pergunta, o que é isso aqui? Ela não quer saber o que é aquilo, ela só quer dizer que aquilo ela não gosta. Pode ser qualquer coisa, ela vai falar só que ela não gosta. Então, começa a negociar com aquela criança, fala, vamos ver se você acerta, prove e me fala o que você acha que é, olha que gostoso, nossa, isso daqui você vai adorar. Então, já estimula a criança
ao pensamento positivo, à descoberta, e isso vai despertar o interesse nas crianças. Então, outra coisa também que é muito interessante é fazer o mesmo alimento com combinações diferentes e em formatos diferentes. Então, se você apresentou aquele alimento, uma cenoura, por exemplo, você apresentou ela crua ralada, da próxima vez você vai colocar ela cozida em cubinhos, da próxima vez você vai colocar ela refogada junto com o frango, mais tirinhas. Então, diversas formas, com diversas combinações diferentes, ok? E a criança ela tem que negar aquele alimento mais de 3 vezes para ela, de fato, não gostar. Claro que você não vai fazer isso um dia seguido do outro, tem que ser um tempo espaçado, né? Para ela ir acostumando com os novos alimentos. O nosso corpo, de modo geral, assim como o nosso paladar, é muito adaptável. Isso tanto de criança quanto de adulto. Você chegou a comentar até quando a criança, né, é um pouco mais velha, né, de fazer a brincadeira Uhum. do vendar e experimentar o alimento, né? Sim, sim, exatamente. Que aí vendo a criança e aí fica desperta. Ele é uma brincadeira, é um momento interessante, né? Porque a criança ela tem que ter um contato positivo com a comida. Não pode ser aquele negócio de você tem que comer isso daqui, porque isso aqui faz bem. Ela não tá nem aí se aquilo ali faz bem, né? Você tem que chamar atenção de outras formas. Olha essa beterraba, olha a cor dessa beterraba, que linda! Vamos cheirar a beterraba, vamos ver como é que é a textura dela. Então, desperta a curiosidade de outra forma e não coloca aquilo como obrigação. Até porque, como obrigação, ninguém gosta de nada. Quando bota que é obrigação, pode ser a melhor coisa do mundo, que fica pesado. E uma coisa que eu esqueci de falar quando você perguntou sobre a papinha batida, a questão da papinha batida é que a gente mistura, então fica só com um sabor, uma textura, um cheiro. E quando está em alimentos separados, ela vai conhecer o sabor de cada alimento, ela vai conhecer texturas diferentes, cheiros diferentes, e é isso que a gente quer, porque senão, quando tiver um adulto, vai ter um problema maior com a alimentação, não vai querer comer certas coisas, porque comeu tudo batido, não sentiu gosto de nada. Então a gente pode dizer até que a questão alimentar seria tipo o tal do banquete de Babel, né? Que a criança ela tem que o- só de olhar aquilo ali dá a vontade dela comer, né? Sim, Uma tem que apresentação despertar a legal. curiosidade. Sim, as crianças, né, geralmente, assim, criança bem menorzinha, assim, mais bebê, perto ali da introdução alimentar, elas já têm a curiosidade de botar tudo na boca. Então, um controle, um papel, elas querem botar, principalmente quando é algo colorido. E os alimentos, né, as frutas, os legumes, eles já têm a coloração natural dele. Então, isso vai naturalmente despertar o interesse das crianças. E os alimentos industrializados, eles devem ser, assim, introduzidos o mais tarde possível. Quanto mais puder enrolar, melhor. A criança não vai aguar. Ela não vai ter vontade daquilo que ela não conhece. Então, se você não apresentou chocolate, ela não vai ter vontade de comer Entendi. chocolate, porque ela não conhece. E os alimentos industrializados, de modo geral, até mesmo a papinha industrializada, ela contém muito sódio, muito açúcar, muito conservante para ter uma maior duração na prateleira. Então, ela possui um sabor muito mais em destaque do que os alimentos in natura, naturalmente despertando um maior interesse Uhum. nas pessoas, de modo geral, não só nas crianças. Então, por isso que deve ser introduzido o mais tarde possível, porque a tendência é, quando você introduz algo industrializado com sabor muito forte, ela descarta o interesse dos alimentos in natura. Entendi. Bom, Camila, eu te agradeço, tá, pela boa vontade aí no domingão, tá conversando com a gente. Eu vou deixar, né, os seus contatos e se alguém me fizer alguma pergunta, alguma coisa, de repente eu te mando, você grava, porque agora a gente vai Perfeito. começar a editar os vídeos, aí dá para você gravar particularmente, né, a hora que der para você separado, e eu coloco no vídeo, tá bom? Tá ok, Muito então. obrigado, um ótimo domingo para você.